pessoal do terceiro ano do Colégio Estadual Padre Silvestre Candora. Nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo, né, deste mês de abril, comecinho de maio, até preparando as nossas avaliações e fechamento até desse trimestre. O primeiro tema que a gente viu dentro desse contexto, ou seja, da história da ciência, tá, no período medieval, é a questão dos alquimistas, como um exemplo dessa busca, né? Ou seja, no período medieval, tanto na Europa como entre os árabes, né, e mesmo no Oriente, se conferiam às substâncias, né, aos objetos, às coisas inorgânicas, características como que se fossem de seres vivos, ou seja, composto de corpo e alma. Ou seja, eles buscavam e faziam experimentos para tentar identificar e transmutar esses elementos, né, através desse conceito de corpo e alma. Uma das transmutações é a da pedra filosofal, que permitia transformar qualquer substância em ouro, principalmente o chumbo ou metais pesados, né? Outro elemento também que eles gostavam de ir atrás era o elixir da longa vida, como uma promessa de viver indefinidamente. Ou seja, eles queriam alcançar essa possibilidade de viver bastante tempo. Ok? Então, essa busca da pedra filosofal, de certa forma, vai até contra, por exemplo, a religiosidade vigente da época. O que aconteceu com muitos alquimistas e que realmente foram para o tribunal da Inquisição, da Santa Igreja, acusados de bruxaria, né, de mágica, digamos assim, de não fazer parte, digamos assim, dos preceitos da Igreja, do dogma da Igreja. Por quê? Porque estavam buscando vicissitudes terrenas, ou seja, uma vida longa, né, riqueza através do ouro, da pedra fundamental ou da pedra filosofal e assim por diante. Ok? Um que quase que foi para esse esquema foi o Roger Bacon, que viveu de 1214 a 1293, ou seja, pleno período medieval. Mas ele foi um filósofo inglês de Oxford, né, numa das primeiras universidades, né, fundadas, e lecionou também em Paris, e ele quase foi para a fogueira mesmo, sofreu perseguição, foi preso por causa do seu conhecimento sobre astronomia e também sobre alquimia, né? Ou seja, essa influência filosófica, né, que permitiu a ele dar um novo modo de verificar a verdade através do experimento, né? Ele é um dos primeiros, o Roger Bacon, que vai antecipar, digamos assim, a ciência moderna através de um procedimento que é um pouco diferente do que se falava até então. Então, qual que é esse procedimento? Como é que ele foi, digamos assim, né, identificar isso? A primeira coisa é a separação dos elementos químicos das virtudes humanas, né, pregadas pelos alquimistas. Ok? Mas o elemento chave que possibilitou isso foi o quê? A reintrodução das obras de Aristóteles, trazida pelos árabes, através do Islã, da Península Ibérica, Espanha e Portugal, e a aplicação da matemática, né, ou seja, da questão da mensuração precisa por números e da experimentação. Então, a matemática com números arábicos é que vai dar essa possibilidade agora, né, com Roger Bacon, exatamente de, digamos assim, ter um procedimento com características científicas como nós conhecemos hoje. Ou seja, não utilizando uma tentativa e erro, né, ou um procedimento sem fundamentação. Quem vai ajudar a trazer, né, esse Aristóteles novamente para a Europa é Averroes, né, e também Avicena. Os dois são filósofos, porém, do Islã. Eles não seguem a tradição filosófica da Europa Ocidental. Eles vão trazer o Aristóteles porque, como com Santo Agostinho, Platão ficou muito evidente, as obras de Aristóteles praticamente eram proibidas na Europa. E a Europa não tinha mais os manuscritos de Aristóteles. Lembro que no período medieval, né, as obras, né, eram todas manuscritas, não havia imprensa ainda. A imprensa só vai surgir com Gutenberg em 1500. Nós estamos falando aqui 1100, 1200, 1300, né? Ou seja, século 11, 12, 13, 14, quando não havia ainda imprensa. Então, todos os escritos eram manuais.
E Averroes traz, né, para a Europa, através de Portugal e Espanha, a partir do século VIII, esses elementos novos da cultura árabe para a Europa. Né? Quais são esses elementos? Ok? Primeiro, a álgebra, onde utilizavam algarismos decimais, porque numeração romana é muito complicado fazer cálculo, às vezes impossível, né? E eles trouxeram a álgebra dos indianos. Os indianos é que tinham esse conhecimento matemático de cálculos e também de geolocalização. A geolocalização por causa dos beduínos do deserto, que sabiam se orientar pelas estrelas, né? E trouxeram também, por exemplo, algumas ferramentas, né? Como a bússola, né? Ou seja, a orientação através dos polos magnéticos, e também o astrolábio, ou seja, a distância de uma estrela ou de um astro até o horizonte, para medir o quanto que foi percorrido no caminho naquele período. Tá? Então, isso que é característico com Averroes e Avicennas. Então, o pensamento moderno vai surgir aí, então, a partir do século XV e XVI, né? Ou seja, com esses elementos novos, né? A matemática, Aristóteles, um procedimento, e, ao mesmo tempo, esse novo conhecimento vai trazer novos elementos que vão questionar a autoridade papal, né? Ou seja, o poder estabelecido que até então era um padrão da Igreja. E isso teve como consequência movimentos, digamos assim, que vão elevar não mais a cultura religiosa, mas a cultura do homem, do ser humano, como o centro do foco, né, em termos do indivíduo moderno que vai se colocar a si próprio no centro dos interesses e decisões, privilegiando o quê? A liberdade, a busca, a vontade do conhecimento, né, essa referência do ser humano, né, no centro. E é aí que a gente vai chamar isso de antropocentrismo. Tá? Então, se abandona o dogmatismo, se abandona o relativismo, né, esse pensamento religioso, né, quase que exclusivo, e se põe o ser humano no centro. Tá? Então, vários movimentos, sejam científicos, sejam artísticos, sejam contra-religiosos, né, a questão da reforma religiosa com Calvino, Lutero, né, vão provocar, por exemplo, a tradução, né, dos textos sagrados, no caso da Bíblia, para a língua local, né, tudo isso para quê? Com foco no ser humano. Tá? Então, por isso é o antropocentrismo. Né? O ser humano é que tem que ser o foco, digamos assim, de todos os movimentos, não só científicos, mas também religiosos, artísticos e assim por diante. Okay? E nós temos alguns ícones, né? Alguns personagens que impactaram realmente o status quo, o poder vigente da Igreja, com essas novas ideias. Nós vamos ter o Copérnico, né, que de 1473 a 1543. Eu lembro que isso é em pleno período das grandes navegações, e o Copérnico vai dizer e enfatizar, vai escrever obras, né, dizendo, não é a Terra o centro do universo, né, tem o Sol, que é o centro do universo, ele é redondo, nós giramos como o planeta Terra ao redor do Sol e outros corpos celestes também. O Galileu Galilei, por sua vez, logo em seguida, em 1564, 1642, né, utiliza lentes, constrói uma luneta, né, e verifica que as ideias de Copérnico são corretas e reafirma isto, né, e também começa a fazer outras experiências, como a questão da aceleração gravitacional, né, o que é a gravidade, e até culminar com o Isaac Newton, 1642 a 1727, que vão determinar esses novos conhecimentos do universo, dos corpos celestes, das forças gravitacionais, né? E aí, por exemplo, o Galileu vai reforçar, né, exatamente, né, essas questões. Mas um ponto comum entre todos esses três autores, né, pensadores, estudiosos, né, é o ponto-chave para isso, entre Copérnico, Galileu e Newton. Qual que era esse ponto comum? Era a matemática e a geometria. Então, o Galileu vai dizer, sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.
É a matemática que vai dar a razão, a lógica, a compreensão, que vai fazer a amarra entre esses elementos, ok? Isso principalmente sobre o ponto de vista da física. Porém, um outro elemento, né, nós podemos citar a química, podemos, além da física, e podemos citar também a biologia. Um primeiro elemento da biologia é a questão de que a contraposição é chamada do conceito da geração espontânea, né? Ou seja, nada acontece à toa. Tudo é fruto de ação e reação. As coisas acontecem porque existe um motivo, uma causa geradora. Tá? Então, a química, a biologia começam a perceber que as coisas possuem uma lógica comum também, não só na área da física, né? Amarradas pela matemática, por exemplo, mas também na química e na biologia, no sentido de que, digamos assim, no ápice vai surgir o Charles Darwin, né? E o Darwin vai escrever, né, a Origem das Espécies, que é uma obra científica que vai propor um novo paradigma, né? Ou seja, um novo conceito biológico de que todos os seres vivos estão em constante mutação, modificação genética. Então nós temos características genéticas, mas que sofrem mudanças. E essas mudanças, né, vão trazer benefícios ou não, mas geralmente benefícios, né, adaptações às necessidades do ambiente, né, ou assim por diante. Então, a primeira coisa que vai surgir aí é realmente uma contraposição entre este método científico, do cientificismo, da teoria das espécies, né, da origem das espécies, e o Darwin vai chegar a falar que nós temos um ancestral comum, né, aos símios, aos macacos. Então, que nós temos uma raiz comum e que nós estamos em constante modificação. Nós somos, digamos assim, né, uma cadeia de DNA, mas que a todo momento sofre mudança através do cruzamento ou através de elementos ambientais. Isso vai contrapor diretamente o chamado método criacionista, ou seja, de fundamentação religiosa, que diz que Deus criou o ser humano e todas as criaturas da natureza perfeitas e eles não sofrem modificação. Então, a questão é exatamente esse contraponto. Onde é que está esta verdade? É uma verdade que se crê ou uma verdade que se explica? É uma verdade que quer buscar a sua origem por evidências científicas ou é uma verdade que se quer buscar através, digamos assim, da compreensão da própria existência do ser humano, seja uma existência religiosa ou seja uma existência de, digamos assim, justificar a sua existência no planeta Terra. Hoje, até podemos considerar como o ser vivo de maior sucesso, né? Seja evolucionista, seja criacionista dentro desse planeta. Ok? Então essa é uma discussão. Eu lembro que, por exemplo, existem escolas nos Estados Unidos ou na Ásia, ou entre o Islã, por exemplo, né? Em que é proibido o ensino do Charles Darwin e do método cientificismo, da evolução das espécies, né? Como um ponto comum, exatamente porque vai contra esse modelo ou esse método criacionista. Então, cabe a você aqui também fazer o seu julgamento, fazer as suas ponderações, exatamente para ter um posicionamento frente a isso. Ok? Obrigado então, pessoal, e até mais.